Acordo Mercosul-União Europeia, você já ouviu falar sobre isso? Esse vídeo eu vou te mostrar as tratativas entre o acordo do Bloco Sul-Americano e o Bloco da União Europeia, quando ele começou a ser negociado, em que ponto ele está e porque muita gente acredita que em 2023 ele entrará em vigência. Eu sou o professor Max Atualidade, já deixa o like aqui no canal da Brabo Concurso e me acompanhe porque nessa aula você vai entender o acordo Mercosul-União Europeia. Bom pessoal, o acordo entre dois blocos econômicos está prestes a acontecer, Mercosul e União Europeia. É importante entender que eles têm níveis de integração diferentes, né? A União Europeia começa lá no processo do pós-Segunda Guerra. A Europa precisava, se reorganizar, estava fragmentada, destruída de um pós-Segunda Guerra, e duas grandes superpotências emergem aí, União Soviética e Estados Unidos. A Europa começa ali, com uma seca, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, depois passa para a Comunidade Econômica Europeia, mas em 1992, no Tratado de Maastricht, a União Europeia, entra num processo aí do seu modelo atual. Em 2002, a União Europeia entra na zona do euro. Grande parte dos países envolvidos entra na chamada zona do euro. Livre circulação de pessoas, livre circulação de produtos, mercadorias, isenção total e união monetária, que é o nível máximo de integração que um bloco pode ter. Do outro lado temos nós, o bloco sul-americano, que vai se formar ali em 1991. Também teve tratativas de blocos antes, mas em 1991, no Tratado do Mercosul, a gente vai ter a criação desse bloco, o Mercado Comum do Sul, que tem aí uma união aduaneira. É um processo menos integrado do que a União Europeia, mas nós temos aí uma grande fidelidade com esse bloco, que no início dos anos 90 foi importante, numa linha aí de transnacional, da gente conseguir se promover a nível mundo, de conseguir se reorganizar, economias que estavam mais ou menos no mesmo padrão. E aí, 30 anos depois, nós estamos no pior momento político, de certa forma, dentro do bloco do Mercosul, porque você tem uma polarização muito grande, os presidentes não estão batendo alinhamento político, nos últimos 2 anos não bateram. Agora, nesse momento, parece que tem aí uma maior, eles têm aí uma maior ação em conjunto, mas isso também é muito frágil, que pode ser que daqui 2 anos, na eleição argentina, mude o presidente, você tem aí a volta, do ex-presidente argentino ou de uma outra linha que acaba não tendo uma grande aceitação aí com o Brasil. Lembrando que o Mercosul é Brasil, Argentina, pode olhar aqui, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que está suspensa, por ruptura democrática, está suspensa aí desde 2017, mas não está expulsa, está suspensa. E a União Europeia são 27 países. Bom, esse processo começa em 1999, o acordo para tratativa entre União Europeia e Mercosul, para que esse bloco realmente acontecesse. Mas, movimentos políticos, principalmente dentro da América do Sul, essa estrutura frágil que nós temos, polarizada, fez com que o acordo ficasse aí suspenso. Em 2017, há de novo uma reaproximação, uma tentativa que esse acordo acontecesse, E em 2019 é assinado o acordo. Ele é assinado, a parte técnica está resolvida e parece que o acordo vai sair para valer. É um acordo que vai movimentar aí mais de 800 bilhões de dólares, gigantesco. O Mercosul é o 8º parceiro da União Europeia, e aí você vai baixar impostos, a União Europeia vai comprar mais do nosso agronegócio e vão vender mais barato para a gente, principalmente questões farmacêuticas, questões tecnológicas, automotivas. Então, tende a ganhar de modo geral. Quem que não gosta disso? Os industriais brasileiros, que vão perder mercado porque os europeus, vão ter um preço mais competitivo, e aí provavelmente se escolhe o produto europeu e não o nacional. E o pessoal da área agrícola da Europa, que vai perder mercado para os brasileiros, que vão conseguir vender num preço mais baixo, para os europeus. É importante entender que dentro do bloco se vende mais barato para o bloco. Então, nós somos obrigados a vender mais barato dentro do Mercosul. A União Europeia também é obrigada a vender mais barato dentro do bloco dela. E aí o acordo seria que a gente conseguisse, de certa forma, praticar as mesmas taxas internas ao Mercosul com a União Europeia, e a União Europeia, o que pratica internamente, praticaria com a gente. Seria aí a maior zona de livre comércio do planeta, ou seja, uma busca por isenção fiscal quase total, tirar os impostos na troca de mercadorias, não de uma vez, mas ao longo aí de 15 anos. Acordo assinado, vamos acontecer. 2019, os presidentes à época da Argentina e do Brasil até anunciaram que o acordo
sairia do papel, foi assinado, ok. Começa a pandemia, início de 20, declarado, né, processo mundial, ninguém pensa muito nesse acordo, e aí, em 2021, começa a retomar o processo, mas Emmanuel Macron, presidente francês, né, trocando rusgas com o ex-presidente brasileiro, né, sobre o desmatamento da Amazônia, os grandes níveis que o Brasil, batendo recorde de desmatamento em 2021, aí o Emmanuel Macron pede para que o acordo seja suspenso, porque ele diz no Parlamento Europeu que se a Europa assinar esse acordo com o Mercosul, principalmente tendo o Brasil aqui na Amazônia, eles estariam financiando o desmatamento da Amazônia, porque o agronegócio é a parte que mais vai crescer nesse acordo, porque é o que a Europa mais quer, é o que eles mais precisam. E aí há uma troca de farpas entre o presidente francês e o ex-presidente brasileiro. O presidente francês diz que o Brasil não respeita as regras do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é o acordo ambiental e climático mais importante que nós temos, que busca aí a redução dos gases de efeito estufa, para que não se aumente a temperatura terrestre. Não é um acordo que os Estados Unidos assinou, depois sai com o Trump, volta com o Biden. O Brasil tentou sair, mas acaba ficando, principalmente por conta da possibilidade real do acordo União Europeia e Mercosul, mas, né, o Brasil cumpre muito pouco das metas aí que foram delegadas dentro do Acordo de Paris. Bom, nesse cenário, então, aquilo parecia que está tão próximo de acontecer em 2019 é suspenso, principalmente por conta das questões do Acordo de Paris e por conta dos níveis de desmatamento do Brasil em 2019. Bom, 2022 o Brasil tem eleição, né? E o presidente que ganha, ele chega no Emmanuel Macron, principal empecilho para o acordo União Europeia e Mercosul, faz uma costura, tem um alinhamento maior com o Macron do que tinha o ex-presidente do Brasil, e aí, né, o Macron parece que aceita os termos, o Brasil se compromete a assumir o Acordo de Paris, e aí o acordo Mercosul-União Europeia começa a andar. O governo brasileiro anunciou, né, que vai cumprir as metas do Acordo de Paris e que vai manter aí uma lei ambiental rígida, né, no cenário europeu. Esse é o principal entrave. Bom, nós temos isso como entrave, mas há um momento geopolítico importante. Nesse momento, a Europa precisa demais do Brasil, porque o Brasil tem energia e alimento, duas coisas que estão faltando na Europa, né? A Ucrânia é embargada por conta da Rússia, né, e também por conta da energia faltando, porque pararam de comercializar com a Rússia e tinha uma grande dependência. Então o Brasil tem os dois para oferecer. Nós temos um grande mercado consumidor, a Europa precisa de gente para comprar. E também o momento do BRICS, né, que é o nosso acordo comercial das potências emergentes do mundo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também está aí, né, meio capengando, porque, né, a Rússia resolveu a sua guerra, a China cresceu e aí cresceu sozinha, né, não levou o resto. O Brasil com as suas questões internas políticas para se resolver, crises, emprego, né, desigualdade, pobreza, a África do Sul também e a Índia crescendo sozinha também. Então o BRICS, na prática, só a China cresceu e a Rússia agora está em guerra. Então o BRICS está meio paradão. Então o Brasil tem um grande acordo nesse momento com a União Europeia, é fantástico. Então o momento geopolítico é bom, externo ao Mercosul e externo à União Europeia. Interno, dentro do Mercosul, o momento não é muito bom. Nós nunca estivemos tão polarizados como estamos, né, nesses últimos anos. Então nós não estamos tão bem, né, economicamente também. A Argentina está quebradaça, né? O Brasil também está bem quebrado. Então esse cenário, Paraguai e Uruguai são economias muito pequenas e a Venezuela suspensa por conta de crise humanitária e crise democrática. A União Europeia internamente também não está bem, né? Você teve o Brexit, a saída do Reino Unido, que ainda, né, foi muito pior para o Reino Unido do que para a Europa, mas é um cenário bem ruim. Você tem aí algumas estruturas nacionalistas, Giorgia Meloni na Itália, né, que quer o processo separatista ali, também fala sobre isso, que não quer aceitar migrantes, né, quer fechar as fronteiras e fala que, se for necessário, né, ela também sairia. E aí você tem a ideia também da Suécia, que já falou de um Suexit, uma possibilidade de saída. Você tem o Viktor Orbán dentro, né, que quer fechar, tem políticas bem retrógradas quando comparado aí com o restante da União Europeia. Então, internamente, os dois blocos não vivem grandes momentos. Entretanto, externamente, o cenário geopolítico é bom e o governo brasileiro assumiu e disse que até o primeiro semestre de 2023 esse acordo sai. O chanceler espanhol e o chanceler português disseram que sai ainda esse ano. Nunca esteve tão perto, mas perto não é assinado. Então, vamos ver se realmente sai esse tratado, que seria,
né? Um tratado extremamente importante, aumentaria o nosso fluxo comercial, abaixaria vários preços e nós teríamos aí mais um mercado. Combinado? Sou o professor Max Atualidades aqui para Brabo Concurso. Já curte esse vídeo aqui, compartilhe e nos acompanhe para mais vídeos aqui na Brabo Concurso. Grande abraço do professor Max Atualidades. Tchau!